Como eu fui técnico de enfermagem por 10 anos, eu posso falar com absoluta certeza para os senhores que se vocês já se relacionaram ou se relacionam com alguma digníssima da enfermagem, existe uma grande chance dos senhores serem chifrudos. Grandíssima. Teve esse caso aí do médico, do PM e da digníssima aí, né? Teve esse caso aí que saiu na TV, repercutiu, mas na TV, quando a gente fala, é na Record, né? Que a Record gosta de pegar essas coisinhas assim de, de TikTok e jogar lá. É por isso que eles fazem muito sucesso com a classe D e E, né? Mas teve essa repercussão aí e algumas pessoas ficaram chocadas, mas para mim, que já trabalhei na área de enfermagem por muito tempo, eu posso falar para vocês que isso eu presenciei bastante, né? Presenciei bastante em hospital e tal. É muito comum, tá bom? Esse tipo de coisa acontecer, né? Eu fui técnico de enfermagem, presenciei muito disso, de sempre uma digníssima lá tá casada com alguém, casada, relacionando com alguém, né? Alguma enfermeira, alguma técnica aí, e elas sempre acabam dando uns perdidos com os médicos, né? Digníssima da enfermagem é marmita de médico, quero que vocês saibam disso. Se vocês se relacionam com alguma enfermeira, pode ter certeza que ela é marmita de médico. E você pode até colocar sua mão no fogo, falar, não, eu defendo e tal. Cara, é você que não sabe. Simplesmente é isso, tá? É você que não sabe. Você não tem noção do que acontece dentro de um hospital, tá bom? Tem salinhas lá, tem o escritório do médico que ele fecha a porta, então você não sabe o que está acontecendo, tá bom? Mas é muito comum isso acontecer, tá? Da digníssima dar um pedido com o médico e algumas vezes aí o chifrudo acaba descobrindo e muitas vezes ele não descobre porque ele quer, né? Ele não descobre assim porque ele foi atrás. Ele acaba descobrindo porque uma outra digníssima é sempre comum, né? As digníssimas enfermeiras lá disputam por um médico, aí a outra conseguiu, fica com ciúme da outra, aí pega e acaba falando pro chifrudo. Aí o chifrudo vai lá no hospital tirar satisfação, ou espera ele na hora da saída. Foi uma coisa que eu presenciei bastante, cara, nessa área maldita que é a enfermagem, entendeu? Mas voltando aí sobre o caso aí do PM, do médico e da digníssima lá, enfermeira, para mim não foi nada demais, é algo que eu já tinha presenciado, já vi bastante, mas algumas pessoas ficaram chocadas, né? E a gente pode pegar um pouco esse caso aí para fazer um estudo aqui de caso. Como a gente pode ver, o médico lá era feio, era gordo, né? Bem aquele feio, gordão, zoado, mas o cara tava pegando lá a enfermeira, né? Por quê? Porque é médico, tá? E, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? Isso aí, isso acaba Isso acaba indo um pouco do contra do que alguns criadores de conteúdo aí, que falava muito da estética, como o Tranks, por exemplo. O Tranks do Futuro fala muito da estética e tal, mas ele pega muito esse conteúdo da gringa, né? Ele pega muito esse conteúdo de fora. Aí ele pega esse conteúdo de fora e trazia pra cá. Ele até falava, o gordinho da Lamborghini não pega ninguém. Eu até, uma vez até comentei lá no vídeo dele quando ele tinha falado isso, o Tranks. Não, eu falei, porra, cara, como assim, cara? O gordinho da Lamborghini não pega ninguém. Né? Porque teve muito esse negócio da atração genuína e atração negociada, né? Então, segundo alguns aí da teoria da aparência, a atração negociada, ela não conta muito. Mas, mas assim, eu vou ser bem sincero, se é atração genuína, negociada, né, a maioria dos produtores de conteúdo já chegaram a uma conclusão, todos chegaram a uma conclusão, que a atração genuína, ela serve um pouquinho mais a longo prazo, mas ela não dura para sempre, né, porque a digníssima só vai sentir atração nos primeiros anos, mas depois que ela já tá há muito tempo com o cara, vai diminuindo. Entendeu? Aí às vezes vai querer forte emoção, né? Vai querer forte emoção, como é o caso da digníssima aí. Ela tava com um PM e um médico. Um PM e um médico. Um PM que baixinho, feio, e um outro médico gordo e feio.
entendeu? Aí depois que já passou, né, que já deve ter passado aí pelos sheds da vida aí, pronto, agora ela quer o quê? Quer um PM, que um cara que anda com a cuspideira aí, né, e um médico aí que é um cara de alto status, né? E sem contar que ela era enfermeira, né? Eu sempre falo, enfermeira é marmita de médico, cara. Enfermeira é marmita de médico, eu sempre falo aqui em meus vídeos, tá? E aí, como a gente pode ver, né? Só que o moral da história é aquilo. O moral da história é que os dois se lascaram, né? O PM lá foi preso, perdeu o seu pote de PM e o médico lá levou lá uma, né? Ele tomou uma lá e parece que perdeu os movimentos das pernas aí e tal. E quem saiu ileso, quem não se ferrou nem um pouquinho foi a Digníssima. Né? E isso eu vi bastante no hospital, cara. Foi isso que eu vi mais nos hospitais, né? Às vezes tinha um cara lá, ia lá discutir com o médico lá, os dois, né? Um pegava o outro na porrada, geralmente os médicos apanhavam, né? Porque eu sempre falo pra vocês que médico não tem porte, né? Eles não treinam, não fazem nada, né? Geralmente são fora de forma e vai lá um lutadorzinho de Muay Thai lá, pega eles e dá a coça nos caras lá e aí o que que acontece? O lutador de Muay Thai geralmente é preso, alguma coisa ruim acontece com ele, o médico lá fica com a cara lá quebrada e com a digníssima nada, não acontece nada. E muitas vezes os médicos até são forçados a serem transferidos, né? É... Então isso eu já presenciei bastante, né? E isso eu já presenciei bastante. Mas o que que eu quero falar pra vocês, tá? Vamos chegar, né? Igual que eu introduzi aqui o vídeo. Eu falei, cara, se você tá se relacionando com uma digníssima da enfermagem, a chance de você ser chifrudo é enorme. E é mesmo, tá? Porque o que acontece, cara, por mais que, né, voltando a falar lá que a teoria da aparência não conta muito nessas horas, né? Porque eu falo, beleza, a teoria da aparência talvez conte mais em países de primeiro mundo. Talvez em países de primeiro mundo conte mais mesmo, porque a digníssima ela ganha bem e tal. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil todo mundo é ferrado. Independente se o cara pode ser médico, o cara pode ser CEO de alguma coisa, o cara recebe mal, cara. Ele não tem dinheiro pra ficar jogando fora, né? O médico lá pode ganhar seus 10, 20 mil, mas pra ele não dá pra ele ficar jogando dinheiro fora. Ele vai alugar um lugar no Airbnb, 5 pau. Então, assim, já é quase um quarto do que ele recebe. Então, não é como um país de primeiro mundo, tá? Então, Então, sim, em país de primeiro mundo, talvez o que a digníssima vai cobrar é estética, já que todo mundo tem dinheiro, né? Aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil todo mundo é lascado. Todo mundo é lascado, né? Sem exceção. E a única forma de você se dar bem aqui no Brasil é você abrindo o seu próprio negócio, que foi o que eu fiz. Abri o meu próprio negócio e minha vida melhorou muito. Não estou em abundância assim de dinheiro, mas eu tenho o meu tempo, faço o que eu quero, faço tudo na hora que eu quero. Então, assim, eu tenho mais tempo para treinar, tenho mais tempo para fazer minhas coisas e tal. É coisa que os médicos, por exemplo, não têm. Né? Eles não têm tempo para treinar, não têm tempo para nada, fazem plantão de 72 horas, não dormem, trabalham pra caramba e eles ainda acham que estão bem. E as digníssimas enfermeiras também acham que eles estão bem, mas que para empreendedor que olha como está a vida deles, eu vejo que não está nada bem do jeito que acham que está. Mas beleza. Aí o que acontece? Isso acontece muito porque o pessoal da enfermagem, tá? O pessoal da enfermagem, vamos falar aqui do pessoal da enfermagem. Eles fazem geralmente um cursinho aí, ou vão para a faculdade, né? E a maioria do pessoal, eles são um pessoal bem semi-analfabeto. Vocês podem ver, o pessoal da enfermagem é um pessoal semi-analfabeto, tá? Pessoal que muitas vezes não sabe fazer nem continha de dividir, não sabe escrever um texto. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Já falei, eu já tinha vários casos de enfermeiras aí que fica falando que tem pós disso, que tem pós daquilo, aí na hora dela escrever um texto cheio de erro de português. Com erro de português de primeira série, com erro de acentuação. Então, assim, eu falo para vocês que o pessoal da área da enfermagem é um pessoal semi-analfabeto, tá? E a questão é que, além de ser um pessoal semi-analfabeto, é um pessoal, assim, que é ególatra. Então, é uma coisa que faz até uma confusão, né?
que é um pessoal que se acha pra caramba, mas ao mesmo tempo que é um pessoal que se acha pra caramba, é um pessoal semi-analfabeto, né? Um pessoal que não sabe resolver coisas simples, né? É, assim, principalmente as digníssimas, né? Que veste lá o jaleco branco lá, tira foto no Instagram, coloca enfermagem por amor e coloca uma descrição lá cheio de erro de português, né? Que vocês podem ver as digníssimas da enfermagem, o que, que elas escutam? Escutam o Ludmilla, escutam a Anitta, entendeu? Elas não têm um elas não têm um conhecimento cultural, né? Elas não lê livro, não tem nada, porque fazer faculdade, técnica de enfermagem é muito fácil de fazer, cara. Qualquer um faz. Aí, no final das contas, é aquilo que eu falei pra vocês, é um pessoal semi-analfabeto que vai trabalhar no hospital, né? E começa a se achar pra caramba. Só que aí, nisso, né, quando as digníssimas olham pro médico, né, assim, como eu posso falar pra vocês, elas vê alguém de status, né? E muitas vezes elas acham que só esses caras, que elas só merecem esses caras, que só merecem os médicos, né? Elas não acham que talvez o gestor lá de RH, alguma coisa, né, serve para elas. Para elas é só médico que presta, entendeu? Ela só consegue mirar os médicos. Só que é aquilo, o médico, né, como já vem de uma família mais riquinha, né, muitas vezes são os caras que têm uns estudos, a residência deles, eles passam a residência deles sendo assediada por enfermeiras, entendeu? Eles passam. Então, assim, eles já têm esse conhecimento. Então, eles já olham as enfermeiras como marmita. Então, eles já aprendem a olhar a enfermeira como marmita, né? Porque o negócio já vem até de graça. Só que essas digníssimas que são totalmente sem noção, elas começam a achar que tem chance, né? Que o cara vai assumir, né? Que existe algo de especial nelas que vai chamar a atenção no cara. Ou seja, uma analfabeta aí que fala problema, né? Uma analfabeta que não tem estudo, tem nada, acha que tem algo de especial, né? Aí vai lá, se oferece como marmita, vive sendo marmita e na hora de assumir, o cara não quer assumir, o cara assume outra médica, entendeu? O cara assume outra médica, o cara não assume enfermeira, não assume, entendeu? Que é o caso aí desse PM aí com a enfermeira e o médico. Ela era amante, né? Tanto que a treta toda deu aí porque o PM lá ficou com raiva e ele pegou e falou pra mulher do médico que, que, que ele tava pegando a namorada dele. Olha a situação, cara. O cara foi falar pra mulher do médico. Aí foi aí que deu toda essa confusão aí, né? Deu toda essa confusão. Um médico totalmente sem noção foi lá, viu que o cara tava com a cuspideira lá, fica filmando. Aí esses caras são muito sem noção, cara. Eles podem ser espertos pra algumas coisas, mas pra outras eles são muito burros, velho. E, e o outro lá, o PM descontrolado lá, baixinho lá, né? Foi lá e deu lá, disparou lá no médico lá. Aí todo mundo saiu lascado na história, menos a enfermeira, né? É, então é isso que acontece, né? As digníssimas da enfermagem são marmita de médico, cara. O cara só não vai pegar ela, tá? O cara só não vai pegar a digníssima da enfermagem se ele presenciar que vai dar ruim pra ele, tá? Algumas vezes os médicos via que se ele pegasse, a menina podia gravar, né? A menina ia tentar usar alguma coisa contra a esposa dele, né? Ia divulgar essa coisa. Então, assim, nisso eles têm um pouquinho mais de noção, tá? Eles já têm um pouco mais de noção. Por quê? Porque os caras passaram a residência inteira assim, entendeu? Eles passam a residência, as enfermeiras vindo de graça, entendeu? Vindo de graça. Aí o cara só não vai pegar se ele já bateu o olho e já falar, essa daqui vai me dar problema. Aí o cara nem vem, o cara nem vai, entendeu? Mas aí se ele vê que dá pra pegar depois jogar fora sem problema nenhum, né? Geralmente um médico aí que é solteiro, sei lá, ele tá solteiro, ele não vai ter problema nenhum em pegar e jogar fora depois, porque o que ela vai fazer? Ela vai filmar e mostrar pra quem? Ela só consegue ferrar o cara se o cara tiver esposa, no caso, né? Se o cara não tem, ela não vai conseguir fazer nada, né? Aí, aquilo que eu volto a falar pra vocês, né? Aí no caso, qual é o problema, né? Ainda bem que eu saí dessa área maldita, né? Porque eu não aguentava, cara. O pessoal
O pessoal da enfermagem é um pessoal muito analfabeto e além de serem analfabetos, cara, são arrogantes demais, né? Eles acham que são alguma coisa, né? E muitas vezes não conseguem resolver coisas simples. Por exemplo, tinha muita enfermeira que é arrogante com o pessoal da farmácia, né? Que é arrogante com o pessoal da limpeza, né? Aí tem enfermeira, assim, que às vezes tratava os técnicos mal, né? E gostava de tratar para chamar a atenção de médico, assim, e tal, né? E, assim, é um pessoal que muitas vezes acaba sendo ridículo, né? Um pessoal que quer mostrar que é alguma coisa, tem necessidade de mostrar que é alguma coisa, mas lá no fundo tá lá, recebendo R$ 1.000 a mais que o salário mínimo e vivendo mal pra caramba. Vivendo mal, muitas vezes passando aperto, né? Foi o que eu presenciei, eu já falei aqui pra vocês. Eu já fiz até vídeo mostrando que esse pessoal não fecha o mês com R$ 100 na conta, né? E aí o que que acontece? Muitas delas, né, acaba vendo o médico assim como grande coisa, mas os caras vê elas como se elas não fossem nada, no caso, só vê como marmita mesmo, né? Aí elas ficam querendo babar o ovo, chamar atenção, tá? E não é só digníssima não, né? Tem muito cara também que é muito babar ovo de médico também, né? Que é muito puxa-saco. Eu já não era assim. Eu nunca olhei para médico como se fosse grande coisa, né? Porque eu já tinha um certo tipo de estudo, né? Eu já estava abrindo uma empresa, meu negócio já estava andando e tal. Inclusive, quando eu estava saindo, eu já estava chamando até médico de CLT, eles perdiam a linha. Eu falava, ó, cara, você é um CLT premium, cara, você tem que estar aqui, você tem que bater seu ponto, você tem que estar aqui, ó, você trabalha 76 horas que você não vai nem dormir, eu ainda vou treinar. Então, eu jogava isso na cara deles, eles perdiam muita linha, né? Porque eles não estavam acostumados a escutar isso, né? Todo mundo puxando o saco deles, aí quando chega alguém e já joga a realidade na cara deles, eles perdiam totalmente o controle, né? E com as digníssimas eu fazia a mesma coisa. Eu falava, ó, cara, você é mais ferrado que aquele ali. Se ele já é um ferrado, né? Tem que trabalhar pra caramba. Imagina você aí, que, que, que passa aqui um estresse do caramba. E ainda jogava na cara dela. Falava, você é uma semi-analfabeta e tal. Você não sabe nem escrever direito. Você escreveu o texto ali, elas perdiam muito a linha, né? Aí eu pegava e já jogava na cara, mostrando, né? Que eu falava, ó, vocês só servem pra puxar saco de médico mesmo, né? Eu falava pro pessoal da enfermagem, né? E assim, né? Mas eu fiz isso porque eu já estava preparado para sair, tá? Quero que vocês saibam bem disso. Eu já estava preparado para sair. Inclusive, uma coisa que eu acho bem engraçado, né? Que apesar de eu ter saído por esses motivos aí, aquilo, né? Algumas vezes eles ainda me chamam para fazer alguns extra lá, porque não tem quadro de funcionário suficiente. O pessoal fica metendo atestado. Digníssima, né? Digníssima mete atestado pra caramba, né? Aí eles acabam me chamando pra quebrar um plantãozinho. Aí eu acabo indo, né? Porque é R$ 700 o dia, né? Além do o meu negócio já tá muito bem, já paga bem mais que salário de muita gente aí, mas às vezes é bom você ter uma rendinha a mais aí, um dinheirinho a mais aí e tal, né? Aí, e aí falando pra vocês, né, no caso, sobre as digníssimas, né? Porque elas assim, elas tentam muito chamar a atenção dos médicos, elas fazem de tudo, entendeu? Inclusive elas tentam muito rebaixar você, acontecia muito, né? Elas tentavam me rebaixar na frente de médico assim, mas eu já falava tudo que eu falava, ó, ele já não é nada, você é menos ainda, eles perdiam demais a linha, né? Que é muito disso, desse comportamento delas, né? Elas vê médico como grande coisa, né? Elas vê que só médico, assim, por elas se vestirem de branco e o médico tá acima, querendo ou não, né? O médico tá acima, querendo ou não. Aí elas acham que só médico tá no nível delas, entendeu? Muitas delas não acabavam nem vendo muito enfermeiro como alguém do mesmo nível, entendeu? O cara ganhava a mesma coisa que ela, às vezes o cara ganhava até mais, né? Porque o cara tinha um curso, alguma coisa assim extra, então acabava tirando um dinheirinho a mais. Mas mesmo assim, pra elas, o cara não era nada. Engraçado, né? É igual que eu falo pra você, ó, o pessoal da área da enfermagem é um pessoal muito ególatra. Aí onde eu quero chegar, né? É, onde eu quero chegar. É isso. Como vocês podem ver, teve esse caso aí do médico, do PM, da enfermeira, né? Como vocês podem ver, é algo que eu já tinha presenciado muito no hospital. E eu volto a falar pra vocês, cara, se você se relaciona com alguma digníssima da enfermagem,
Presta muita atenção, cara. E existe uma grande chance de você já ter tomado um corno já, viu? Existe uma grande chance. É que assim, você pode não. Você não tá dentro do hospital, cara. Talvez ela se comporte na sua frente. Você não sabe. Você só pode, talvez, descobrir se a outra digníssima enfermeira também tiver de olho no médico que ela talvez esteja pegando aí, querer divulgar pra você. Essa é a única forma de você descobrir. Entendeu? Só se uma ficar nervosa com a outra e falar, vou falar pro teu marido, aí pronto. É assim que as coisas se resolvem. E o problema é que se vocês forem casados, você vai tomar. Além de levar um chifre, cara, você vai se separar e perder metade do seu patrimônio, entendeu? Quero que você entenda isso. Você vai levar chifre e vai perder metade do seu patrimônio, que eu já vi isso, tá? Eu já vi isso, um cara engenheiro aí, casado com a digníssima lá da enfermagem lá. Aí aconteceu exatamente isso. Uma digníssima que queria esse médico aí pegou, aí jogou lá pro marido da outra lá. O cara foi descobrir, aí tiveram que separar. Pronto, além de corno, separou, perdeu metade das coisas, né? E, e aí é foda, o cara acabou se lascando, né? Mas voltando, né? Elas vê assim, médico como grande coisa, acha que só médico pode atender às necessidades dela, mas quando você vai ver um médico é feio pra caramba, ferrado, gordão, tipo esse último aí, né? Elas só realmente ficam com o cara por causa de status, tá? Que é algo que eu acho que aqui no Brasil é o que conta. Enquanto lá na Europa, por exemplo, como o pessoal já tem dinheiro e tudo mais, lá conta mais o lá conta mais a estética. Aqui em um lugar como o Brasil, eu acho que conta muito mais o status, né? O status conta muito. Como você pode ver, qualquer lugar que você vai, especialmente em ambiente de trabalho, você pode ver que o pessoal sempre puxa saco do gerente, né? Ou, às vezes o gerente é um cara feio, zoado pra cama, mas as mulheres ficam puxando o saco, entendeu? Então, eu acho que aqui no Brasil conta muito a questão do status, né? E médico no hospital tem muito status, né? Tem muito status, né? Para as digníssimas, médico é como se fosse um ator de Hollywood. Imagina isso, tá? O cara é feio, ferrado, lascado, mas para elas é como se fosse isso, porque é aquilo, a diferença salarial é muito grande, cara. Um enfermeiro aí muitas vezes mal consegue tirar um 4 pau. Muito difícil um enfermeiro tirar 4 pau, entendeu? Quando tira é muito ainda. Já o médico ultrapassa seus 20, 25 pau, né? Então, isso quando 25 pau, assim, quando o cara só tem um só, né? Um emprego só. Às vezes o cara tem dois, aí consegue tirar facilmente uns 30, 40, entendeu? Então a diferença salarial é muito grande. Então, para as digníssimas, né, elas veem esses caras, assim, às vezes é os únicos caras que elas conhecem aqui no Brasil, né, os únicos caras que elas conhecem que consegue tirar isso aí é médico, né, é médico. Então, por isso que para elas o status de médico conta muito, especialmente para as digníssimas aí da enfermagem aí, que, né, se veste de branco, tem um ego muito grande aí, né, fez a faculdade sem saber escrever direito, mas aí ela acha que, como ela já é uma enfermeira, a única coisa que fica no nível dela é um médico. Só que daí é aquilo, né? O médico só deixa ela como marmita, entendeu? Só deixa ela como marmita. Aí tem muito daquilo de uma ter um ego maior que a outra. Isso é muito comum, né? Aí a outra lá quer ficar falando pras amigas, aquele médico ali, eu saí com ele e tal, 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 né? É a mesma coisa que nós homens fazemos, tá? A gente não gosta de sair com as meninas aí e ficar falando pro nosso amigo, ó, peguei aquela ali, com elas a mesma coisa. Só que a diferença é que, assim, pra nós conta muito se a menina for bonita, né? For bonita, ter o corpinho legal e tal. Agora pra elas não. Pra elas o que importa é o status. Ela fala, aquele médico ali me levou no restaurante X, né? Me levou no restaurante Y ali e tal. Aí pra elas isso conta muito, né? Especialmente pra essas aí da enfermagem aí, né? Aí o chifrudo trabalhando, ela saindo aí com o médico aí, e o médico só deixando ela como marmita, mas também não assume. Aí depois, quando ela chega aí nos 35, 36, já não tem mais graça. Isso se chegar com beta ainda, né? Porque tem muitas que estão chegando sem beta ainda e tal.
Pra vocês verem, tem muita digníssima aí da enfermagem aí, chegando nos quarentão, cinquentão, solteira, né? Porque elas se separam muito por causa de médico, né? Porque elas acham que o médico vai assumir. Eu vi isso acontecendo várias vezes, né? Elas ficam saindo com o médico aí, ficam achando que médico vai assumir, médico nunca assume. E aí elas acabam se separando. É complicado aí a situação. Mas diga aí o que vocês acham aí. Se você se relaciona aí com uma digníssima da enfermagem, sim, sim, deixa aí. Até a próxima, pessoal.